aí, pessoal, tudo bem? Agora vamos falar sobre alinhamento e espelhamento de objetos. Na verdade, não seria o espelhamento, o espelhamento mesmo, é isso aí, a palavra certa. Vamos começar sobre o alinhamento. Para isso eu vou criar aqui um box bonitinho, vamos criar aqui, ele aqui mesmo, ó. E vamos categorizar ele como um tamanho padrão, 20, 20, 20. Certinho? Um quadradinho muito bonitinho. Agora, como a gente faz para alinhar esse objeto a um outro objeto? Nesse caso, eu vou estar utilizando o meu porquinho, o porquinho da humildade, que é para juntar o dinheiro para comprar o leite para as crianças. Vamos Alt W e vamos jogar aqui, ó. Vamos expandir, vamos jogar aqui um pouquinho, ajustar. Ah, não, mas por que você está fazendo? Para vocês verem como funciona o alinhamento. Você deixa o seu objeto que você acabou de criar, que você quer alinhar ele a outro, selecionado, e clica aqui, ó, em Align. Clicou, automaticamente ele vai mudar o seu mouse, onde basta você selecionar um dos objetos, que vai ser o quê? O objeto base para o alinhamento, correto? Então, esse objeto que você acabou de criar, ele vai alinhar ao objeto que você selecionar. Então, eu vou selecionar o meu focinho do porquinho. Vou clicar. Assim que eu cliquei, ele vai apresentar para mim essa janelinha de Align Selection. Ok. Primeira opção que ele aparece são os eixos. O eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Certinho? Você pode estar alinhando a partir deles. E aí vai depender, claro, da sua querência. No eixo Z, por exemplo, não é importante tanto. Ou no eixo X, e aí vai ficar de acordo com o seu projeto. Nesse meu caso, ele já alinhou automaticamente aqui ao centro. Certinho? Porém, ó, eu tenho algumas opções. Por exemplo, mínimo, que seria a parede dele aqui, ó. Como você pode ver. O centro vai alinhar o centro do meu objeto ao centro do objeto abordado do objeto, vamos dizer, do objeto selecionado. Pivot Point, onde que ele vai alinhar ponto, pivô por pivô. Então o pivô do meu focinho do porquinho, ele está no centro. E o pivô do meu objeto aqui, do meu box, tá aqui embaixo. Então fica a sua escolha determinar se você quer o centro do objeto ao centro do objeto ou pelo pivô. E o máximo, ele vai pegar o máximo, que é uma das extremidades do cubo, tanto em todos os pontos, ó, olha lá. Tanto aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, vamos jogar aqui máximo, olha lá que GQ fica. Em todos os pontos, ele vai pegar a extremidade total e alinhar ela ao centro. Esse Target Object seria a mesma opção de ajuste. Seria uma opção de ajuste. Ok, é isso que eu quero, olha só que interessante. Eu alinhei o meu quadrado, o meu box, ao focinho do meu porquinho. Adriano, mas e se eu quiser criar um objeto que ele tenha uma rotação? Muito bom lembrado, não é? Então, ó, vou selecionar aqui, só vou alinhar ele aqui bonitinho aqui para ficar bonitinho no nosso desenho. Eu vou criar aqui agora um cilindro. Certinho? Então, vamos... Prontinho, eu acho que esse tamanhozão tá grande, né? Vamos colocar aqui 200. 200 não fica 100. Não, 50. Isso. Isto. Vamos aumentar aqui, diminuir um pouquinho a espessura dele. Pronto. Vou pressionar a tecla R. R não. Letra E. R, né? Letra E do seu teclado e vamos rotacionar ele. Vamos deixar ele nessa posição aqui. Olha só que interessante, que bonitinho que vai ficar. Agora eu vou alinhar o meu objeto a esse objeto. Então seleciono ele. Seleciono a opção de Align, clico e vou clicar nesse objeto. Lembrando, ó, vou clicar Alt W para a gente ver certinho como fica a visão. Selecionei e vou clicar em cima do objeto. Ok, eu já deixei ele alinhado às minhas opções de centro, correto?
vamos colocar pivô, pivô, né? Olha lá. Certo. Porém, agora eu quero fazer a orientação desse quadrado. Porque aqui ele só foi colocado. Eu quero trabalhar a orientação. Então, a orientação eu posso orientar ele no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Nosso caso aqui foi o eixo Y que alternou essas opções. Então, você pode ver que ele já adaptou. E eu tenho um Math Scale, onde que ele vai ser, às vezes vai ser ativado uma opção de escalamento automático. Mas aí é em alguns casos. O que a gente mais vai utilizar é essas opções de orientação e alinhamento. Olha só que interessante. Eu alinhei o meu quadrado ao meu objeto. Se acaso eu quisesse novamente clicar aqui, eu poderia, por exemplo, alinhar ao centro. Sim, sem problema algum. Poderia estar alinhando ao mínimo. Então, ou ao máximo. Fica a escolha sua na hora de criação. Então, olha só que jeito que fica. Fica bem estranho. Mas é a lei, né, pessoal? É a física fazendo efeito. Então, vou jogar aqui, ó. Vamos colocar aqui... Point. Pronto, olha lá, bonitinho. Ok. Essa é a parte do alinhamento. Eu vou deletar. Agora vamos falar sobre o mirror. O mirror seria o tipo de um espelhamento. Eu seleciono o objeto e eu encontro aqui do lado uma opção chamada mirror. Cliquei. Ele vai apresentar essa janelinha. Nessa janelinha eu posso fazer um mirror exer. Então, por exemplo, como você pode ver, eu fiz uma inversão dele. Do eixo X para o eixo Y. O eixo Z eu deixo de cabeça para baixo. Essa aqui seria a parte do espelhamento. Eu tenho o espelhamento XY, YZ e ZX. Onde que vai deixar tudo de cabeça para baixo, porém voltado para a minha visão. Correto? Como você pode ver. Correto? E aí eu tenho a opção de atribuir aqui, ó. Modificar um offset. De modificação, olha lá. Que também vai depender de cada projeto. E aí eu tenho uma opção chamada Clone Selection. Eu posso criar um clone dele, eu posso criar uma instância dele ou uma referência. Adão, mas qual é a diferença entre esses três elementos? Uma cópia, você vai criar uma cópia intacta. Então, se você criar a cópia que ela foi copiada, eu vou poder alternar que a minha... Ó, o meu porquinho original não vai ser alterado. Uma instância, ele vai apenas inserir uma instância. Eu não vou conseguir modificar nada nessa minha instância. Vai ser apenas uma cópia de instância. Certinho? E uma referência vai ser o mesmo estilo da instância. Porém, ele vai referenciar. Então, se eu modificar aqui, a minha referência também vai ser modificada. Seria tipo de uma cópia, um clone exato do seu objeto. Então o mirror é isso, pessoal. Você consegue espelhar qualquer objeto em sua forma original, podemos dizer. Certinho? Então fica aí a escolha, a ideia de vocês, para vocês trabalharem melhor no seu dia a dia. Então, por exemplo, aqui a gente inverteu o nariz do porquinho. Judiação, né? A gente inverter assim. Então fica aí a dica, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Abraços e fui!